Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que chegou nesse canal. Esse canal é o canal Orlando Jesus e hoje a gente vai trazer um assunto aí que tá todo mundo comentando, especialmente lá no X, né? Claro, é uma bolha, mas eu vi em outros lugares também, mas a gente vai vir comentar aqui porque é em relação ao Mano Brown, né? E não é a primeira vez que tem uma polêmica, digamos assim, nesse sentido dele, então eu quero falar sobre ele também, um pouquinho sobre hip hop, um pouquinho sobre mim, sobre as experiências que a gente tem na vida. Então já deixa seu like, sua inscrição no canal e eu quero que você comente aqui também a sua opinião sobre tanta fala do Mano Brown que eu vou colocar aqui pra vocês, quanto da minha opinião sobre a mesma, tá? Vamos ouvir a fala dele primeiro, foi no podcast dele, no Mano a Mano, junto com a Pitty, e aí ele falou o seguinte... Tô nem aí, eu não gosto de homem. A minha maior ligação com homem é meu filho, que é homem. Uhum. Mas você tem amigos? Tenho irmãos, homens. Então. Uma geração toda defeituosa, igual eu. Eu já fui criado por uma mulher machista. Minha mãe falava assim, quem tiver suas cabras que prenda, que o meu bode tá solto, e meu bode é macho. Sim. Ela tinha orgulho de ser macho, minha mãe. Morou? Minha mãe era mulher, ela não tinha porquê, ela nem tinha uma boa relação com o homem. Mas isso não é culpa dela. Mas ela queria que eu fosse homem. São tudo homofóbico, tudo misógino, salta da boca deles, sem querer, eles nem percebem. Mas é porque é isso, é fruto de um contexto que é isso que ela tá falando, o machismo ele tá ali. Não tem como. Ele tá ali. Eu também falo besteira, mano. Quando eu vou pensar, eu já falei. Uhum. Já falei, eu frequentei estádio a vida toda. Lixo, gritando lixo, ofendendo os outros com palavras morou. Mas hoje você repensa isso? Repenso o tempo todo. Então sobre isso. E, cara, claro, eu acho que vocês imaginam os comentários e tudo mais, né? Primeiro, a fala dele, ele começa sobre o quesito amigos, né? A geração que ele vem, uma geração defeituosa, de homens, né? Misóginos e homofóbicos e machistas e tudo mais, e aí pega muito o que o pessoal tá comentando muito, o lance dele falar da mãe dele. Né, a galera falando que ele usou a mãe dele pra militar, pra fazer algo do tipo, e depois ele fala sobre ele mesmo, né, então ele fala dos amigos, depois ele fala da mãe, depois ele fala sobre ele mesmo, né. Pra gente comentar isso daí, precisamos dividir em alguns tópicos, né, igual ele acabou fazendo, talvez involuntariamente, mas primeiro, pra dar uma introdução, fala de hip hop em si, teve um vídeo recente dele, no show dele, né, pra quem não ouviu ainda, Bug Night, que é um álbum dele, solo dele, que é mais do soul, que é mais do black mesmo, assim, mais do R&B, mais do soul mesmo e tal, do que de rap, né, do que de hip hop. E aí tem um vídeo dele tocando esse álbum ao vivo e uma menina fala, com perdão da palavra, mas ela fala viadar o Mano Brown, né, porque ele tava tocando black, tocando soul e tal. E antes, um tempo atrás também, teve um vídeo com dança no show do Racionais, e a galera falou, pô, tem dança no show do Racionais e tal, né, que é isso, não é rap raiz mais, e aí, isso, partindo desse assunto especialmente, mostra um desconhecimento e uma ignorância sobre o hip hop. Primeiro, grandes, né, rappers e grandes clássicos do hip hop são samplers de soul, ou seja, se você tá ouvindo uma música que é um soul, às vezes uma balada mais romântica e tal, muitas vezes, pô, o Tupac, o Notorious Big, o Kendrick Lamar, o J. Cole, o Eminem, né, qualquer rapper que você goste, o Jay-Z, já sampleou às vezes uma música romântica pra caramba, tá? Então isso faz parte do hip hop, né? Isso faz parte da construção do hip hop. Então quando você vê um rapper ouvindo soul, tocando uma música às vezes muito mais romântica e tal, isso faz parte do hip hop. E se você sabe disso, se você gosta de hip hop e sabe disso, mostra um pouco de ignorância. Em relação à dança, não precisa falar, né? Um dos elementos do hip hop é a dança. Então, assim, ter dança em show de hip hop é absolutamente normal. Ou seja, o Mano Brown já vem lidando com críticas, para mim, ao meu ver, descabidas, né, ignorantes, né, há muito tempo. Isso em relação à música, né, e hoje, com o podcast, ele lida com essas críticas em relação a falas, né, então,
pegando ali da fala agora, que eu já dei essa introdução em relação ao hip hop, ele fala sobre os amigos, cara, e eu me identifico muito, né? Hoje é algo até meio solitário, assim. Tem poucos amigos que pensam igual a mim, assim, né? Numa parte mais progressista, digamos, da coisa, assim, né? Falando português, claro, o pessoal divide de direita e esquerda. Muitos poucos amigos pensam igual a mim, o que não me impede de ter amizade com eles e nem deles terem amizade comigo. Mas na hora de você falar de um assunto mais sério, é difícil. É realmente complicado porque não vai bater, né? As ideias são diferentes e parte isso de cada lado é parecido. Né, então é meio solitário, porque, pô, às vezes você não vai falar sobre qualquer assunto, né, sobre todo assunto com os seus amigos, porque você sabe que às vezes você vai ser mal interpretado, às vezes vão, né, sei lá, até tirar onda, né, pô, eu já fui chamado de gay por falar bom dia, sério, uma vez eu mandei mensagem de bom dia, pra depois começar o assunto, o cara falou que eu era gay, falou, nossa, que gay, bom dia, então basicamente ser educado hoje em dia se tornou algo gay, então acaba sendo solitário, porque você não tem amigos ali que pensam igual você, e você tá num processo de desenvolvimento, de pensamento, de abrir um pouquinho a mente, e aí, né, cada um vai pro seu lado, então não te acompanharam, então você vai ficar realmente meio solitário nesse momento, e aí, igual ele falou, né, o relacionamento que eu tenho mais é com meu filho, né, porque é filho, né, com homem, assim, então eu hoje tenho muito pouco, assim, né, tenho, claro, meus amigos, né, irmãos que cresceram comigo, mas do cara que eu paro e troco uma ideia, assim, muito profunda, são poucos, muito poucos mesmo. E aí ele vai pra parte da mãe dele. E aí, cara, cai um pouco naquilo, assim. Né, meu pai faleceu, minha mãe tá viva ainda. Mas eu não, em nenhum momento eu endeuso meu pai, eu não santifico meu pai, assim, ele foi um grande cara, me ensinou várias fitas, né, me deixou valores importantes disso, mas também vacilou, pô, cometeu seus erros. Meu pai era muito homofóbico, então não tem por que eu vim aqui só porque ele morreu e falar, não, ele era perfeito, ele não errava, não, faz parte, então ele falou ali as falas da mãe dele, então ele viu de perto a mãe dele crescer com esse machismo enraizado, e ele tava apenas desabafando, e depois ele fala sobre ele. E aí, né, claro, ele fala, pô, eu também falo as coisas, também já falei muito, ainda falo, né, e a Pete pergunta, pô, mas você repensa isso? Você fala, pô, repenso o tempo todo. Isso é parte de uma evolução. E aí o que me pega muito é a galera tá criticando ele, sendo que ele só falou sobre ele mesmo, mano. E quando ele fala da mãe dele, também fala sobre ele mesmo, porque ele tá falando do ponto de vista dele, né? Então ele só desabafou, falou sobre um momento dele, e aí que é complicado, porque o homem tem esse problema, né? Ele realmente não pode se abrir. Quando ele se abre, ele tem muito esse julgamento, e aí entra naquele negócio, cara, que é muito perigoso, né? A taxa de pessoa, até tem que tomar cuidado para falar isso nas palavras que eu uso, taxa de pessoas que tiram a própria vida é maior em homens, tá? É maior em homens, né? E outro dia até fui ver, assim, e às vezes também em homens bem-sucedidos, né? Homens com um poder aquisitivo bom. Por quê? Não se abre, né? Porque às vezes parece que tá tudo bem e não tá. Às vezes, pô, tá com a conta paga. Outro dia até um amigo me mandou um vídeo, né? E aí entra nesse assunto dos amigos pensarem muito diferente, que falava, tipo, terapia pra homem é conta paga. Tá, e quando a conta tiver paga? E quando tiver tudo pago? E ele ainda tiver mal? Né? Ele não precisa de uma ajuda, não precisa conversar? Porque, de fato, a gente... Até no mundo dos famosos, quantos caras aí, mano, que tinha tudo e tiraram, infelizmente, a própria vida, né? E claro, tem também pessoas pobres, né? Pessoas sem condição que fazem o mesmo, né? Mas é até a questão pra gente ver como, independente do poder aquisitivo, tem uma dor ali interna muito grande entre homens e que ela aumenta sem eles perceberem, porque eles não conversam, eles não se abrem, né? Eles não fazem uma terapia, ou eles não conversam entre seus amigos, então é muito complicado. E aí o Mano Brown basicamente se abriu e tá tendo todo esse julgamento. E aí entra num outro ponto, cara, que assim, além da questão Mano Brown, olhando pro meu lado aqui, como eu falei, mais progressista, uma parada que dói, mas é verdade. Infelizmente, muita gente na quebrada tem os pensamentos muito atrasados, infelizmente, né? Em todo lugar, claro, não preciso nem dizer o quanto rico racista tem, quanto rico homofóbico tem, mas
os meus amigos que cresceram no mesmo lugar que eu, no mesmo bairro, né, que é Quebrado, os pensamentos são totalmente atrasados nesse sentido, né, são conservadores ali, muito embora às vezes o pensamento e a ação não, né, às vezes o cara é conservador ali e tal, mas no secreto, né, vocês sabem muito bem o que acontece, né, trai a mulher, né, o cara é homofóbico pra caramba, mas sai com outros caras ali no secreto, sem ninguém saber, né? Então, às vezes, o cara ali odeia tanto aquilo dentro dele que ele externa isso pro mundo. E isso dói até pra gente falar, né? Porque, de fato, às vezes a gente vem de um lugar onde você imagina que as pessoas são oprimidas e elas vão se defender, né? Defender as minorias, e não, elas... É aquele lance do oprimido querer ser opressor. Às vezes isso acontece muito. Né, e agora em relação ao Mano Brown, muitos amigos meus que cresceram no mesmo bairro, cresceram ouvindo ele, criticam esse tipo de fala, né? Porque não acompanharam a evolução da mente dele. E é triste, cara, eu acho sinceramente muito triste. Mas é isso, eu acho que o Mano Brown ele desabafou e pra mim foi uma fala muito normal, que se eu tivesse ouvindo o podcast jamais eu ia parar, meu Deus, o que ele falou aqui? Mas as pessoas com certeza pararam, né, tiraram como se fosse um absurdo, sendo que é só um cara se abrindo ali, falando o que ele sente. E é isso, fica meu convite pra você, talvez você discordou de tudo que eu falei, que não tem problema, né, comenta aí com educação, mas, né, procure, tente se abrir com seus amigos, se você puder, ou uma terapia, alguma coisa, mas não deixe essa onda de machismo mesmo, cara, que a gente tá tendo muito grande, te afetar nas suas relações e afetar na sua vida, afetar aqui, ó, saúde mental, né, porque tem muito cara lascado da mente aí, sendo influenciador, influenciando outras pessoas, só que internamente o cara, sabe, muito cara cagando regra, falando como se, meu Deus, dominasse o mundo inteiro e tal, e no sozinho o cara tá tudo lascado, tá ligado? Então toma cuidado com quem vocês ouvem também, e se ouçam e se conversem, tá ligado? Conversem entre si, se você tem uma companheira, se você tem um companheiro, converse, é muito importante, tá? Porque isso poderia evitar muita dor que a gente teve aí já, de gente famosa, de gente rica, de gente pobre, de gente anônima, de todo tipo de gente, porque as pessoas simplesmente não conversam. Beleza? É isso. Esse é o canal Orlando Jesus. Espero que tenha ficado claro minhas ideias nesse vídeo. Se você concorda ou não, discorda aí, tudo bem, só deixa seu comentário. Tamo junto.